Olá, vamos continuar a nossa série Gênesis. E aí, você tá gostando da nossa série? Eu espero que sim, hein? Não esquece, ativa o sininho, se inscreve no canal e vem comentar aqui com a gente sobre esse estudo. Capítulo 15, pega a sua Bíblia e vamos aprender um pouco. Capítulo 15 de Gênesis, a gente poderia chamá-lo de a promessa confirmada pela aliança. Nós vimos que Deus vai chamar Abrão para ele ir para Canaã, vai fazer a promessa para ele. E aqui no capítulo 15, essa promessa ela vai ser confirmada. Vamos ver o verso de número 2. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que hás de me dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Lembra que eu te disse sobre o nome Eliezer, lá do capítulo 14? É esse Eliezer aqui, que Abrão está achando que ele é que vai dar continuidade na geração dele. Mas aí Deus vai responder no verso 4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então, a promessa de Deus veio, ela foi confirmada com Abrão, porque não poderia ser um terceiro, mas esse herdeiro teria que sair especificamente das entranhas de Abrão. Para isso, ele precisou então crer. E esse crer de Abrão gerou algo que nós chamamos de imputado isso por justiça. O que é imputar? É dar, entregar, considerar, fazer. Então, Abrão foi feito justo, foi considerado justo, porque ele creu na promessa que Deus entregou para ele. E sabe o que é mais interessante aqui? É que a aliança com ele é irrevogável. Ela é confirmada pela palavra e isso através de um memorial. Exatamente. Olha o verso de número 9. E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Esses são os animais que depois, lá em Levítico, vão ser usados para os sacrifícios anuais ao Senhor. Então, são os mesmos animais. Essa promessa, essa aliança vai ser selada com o quê? Com sangue. Exatamente. Lembra em Gênesis que Deus não aceitou que Adão fizesse para si roupas de figueira, mas que ele matou um animal lá dentro do jardim para tirar a pele e fazer a vestimenta de Adão e Eva. Por quê? Porque toda aliança ela só pode ser firmada através do sangue. Então ele vai firmar essa aliança com Abrão, vai selar essa aliança com sangue, simbolizando também a nossa aliança com Jesus, com sangue, sendo uma aliança eterna, irrevogável, e isso vai gerar para ele uma recompensa eterna, a justificação, ok? Capítulo 15, então, ele me diz o seguinte: se Deus prometeu, é Ele mesmo que sustenta a promessa. Não tem necessidade de eu me preocupar, de eu ficar exausto, fadigado, correndo atrás das coisas. Não. A promessa foi dada e quem vai sustentar essa promessa é o próprio Deus. Isso você vai ver lá no verso de número 12, quando Abrão vai cair num sono profundo, ou seja, enquanto Deus vem e lambe o sacrifício,
Abrão o quê? Dorme tranquilamente, só esperando que ele seja justificado no Senhor. Ok? Tudo bem até aqui? Eu espero que sim. Vamos continuar? Capítulo 16 agora. Nós vamos falar de um capítulo importantíssimo. E o título desse capítulo, ao meu ver, é O Atalho que Gera Dores. Que atalho é esse? Você conhece bem, né? A história de Sara, de Agar, aqui ainda Sarai. Ela vai tomar uma atitude aqui no capítulo 16 que vai causar um sério problema. E um problema para a humanidade inteira. Por isso, nós precisamos ficar atentos a uma coisa: não podemos passar na frente de Deus no que diz respeito à promessa. Se Ele prometeu, não arruma um jeito dela se cumprir antes do tempo. Não arruma um jeito de fazer aquilo que Deus é que faz funcionar, porque senão nós teremos sérios problemas. A tentativa de Sara de antecipar a promessa através de Agar vai gerar consequências terríveis. Abrão, assim como Adão, vai ouvir sua esposa e vai aceitar essa oferta e vai então ter um filho com Agar. Esse menino vai se chamar Ismael e ele será o genitor de todo o povo árabe que nós conhecemos hoje, exatamente. E ele vai receber uma promessa também. Essa promessa, Deus vai dizer assim para ele, olha, verso 9 do capítulo 16. Torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo dela e debaixo das tuas mãos. Porquanto, verso 11, Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Olha só, Agar chorou, Deus dá uma ordem para ela voltar, para Sara se humilhar, e ele vai estabelecer com ele uma aliança, assim como ele prometeu a Adão, como ele prometeu a Abrão. Veja bem, Ismael vai nascer, Ismael vai ser concebido, Abrão tem aqui 86 anos e isso vai se desenrolar lá no capítulo 17 e eu quero deixar só para você aqui uma essência do 16 que é: a promessa não precisa de atalhos, promessa precisa de fé, ok? Agora corre para o capítulo 17 que eu quero te mostrar uma identidade que é marcada pela aliança. Nós vamos ver aqui, Ismael vai nascer e aqui nesse capítulo 17 Deus vai mudar o nome de Abrão. Exatamente. O que vai acontecer aqui? Ele vai aparecer para ele, o Senhor vai aparecer para ele e vai falar com ele assim: olha, o que eu quero de você é que você seja perfeito e ande na minha presença. Esse foi o pedido de Deus. E ele vai ficar conversando aqui com ele e no verso 7 vai reafirmar a mesma promessa: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, a tua semente depois de ti e as tuas gerações, por concerto perpétuo, e em ti suas gerações por concerto perpétuo, para ser a ti por Deus a tua semente depois de ti. Olha que interessante, Deus vai reafirmar. Lá no verso 10 ele vai reafirmar novamente. Lá no verso 16 vai reafirmar novamente. Olha bem, Deus reafirmando a promessa com Abrão por diversas vezes. Por que que isso vai acontecer? Porque Deus está pedindo para ele ser perfeito e ser fiel. Isso exige de mim e de você. Assim como exigiu dele aqui, a nossa fé precisa estar na aliança com Deus. A nossa identidade precisa estar marcada em Deus de tal forma que Deus vai cumprir o que ele prometeu. E Deus vai dizer para Abrão algo muito interessante, que
Quando você quebra a aliança, eu quero que você veja isso no verso 14, e vai dizer assim, olha, e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos meus povos, quebrantou o meu concerto. Se o capítulo fala que a identidade é marcada pela aliança, a essência do capítulo 17, Deus está dizendo aqui, quem não tem a minha identidade, a minha marca, está fora da aliança. Quebrou a aliança comigo. Portanto, ele não será herdeiro da promessa. Não sei se você está entendendo, mas o capítulo 17 de Gênesis vai fazer uma analogia, uma ligação muito forte ao ministério de Jesus. Se nós não estivermos marcados pelo sangue de Jesus, revestidos pelo novo homem e marcados, selados com o selo do Espírito Santo, nós estamos fora da aliança. E estar fora da aliança é estar fora da herança também. Então, 17 é muito importante, muito profundo e, acima de tudo, ele é fenomenal. O que eu quero que você aprenda no 17? Deus marca e depois ele manifesta. Exatamente. Você é marcado com sangue, selado com o Espírito. E depois disso, tudo que é seu por direito vai se manifestar. Nisso foi instituída a circuncisão para aquele tempo. Para nós, a nossa circuncisão hoje é no coração, é através de Cristo Jesus. Pessoal, e um lembrete muito importante para você aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso nesse momento. Também não ativou as notificações? Ativa, porque todas as vezes que um vídeo novo for colocado lá no canal, você vai ser notificado pelo YouTube. Tem vídeo novo no canal. E aí você não vai perder, não vai ficar atrasado nos seus estudos e vai ficar em dia. E sabe algo que eu gostaria de você nesse momento? Se você sabe de alguém que precisa também estar nessa jornada, envie esse vídeo para ele, chama ele para fazer parte desse canal, chama ele para estar conosco estudando. E também tem algo que eu queria saber de você. Não está me seguindo ainda lá no Instagram? Lá também tem informação nova todo dia. Todo dia tem uma coisa legal. Eu vou deixar o meu arroba aqui, você clica e vai lá me seguir.